Irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Desde já eu quero cumprimentar todos vocês com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também dizer para vocês que desejo a todos vocês um ano 2023 com bastante bênçãos do alto para todos vocês. Eu digo para vocês que esse ano de 2023 vai ser o ano do avivamento, um ano da reconciliação, um ano do despertamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler um versículo na Bíblia que se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 8, que diz dessa forma: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nesse ano de 2023, eu creio que vai ser o ano do despertamento e avivamento espiritual. O apóstolo Tiago está falando aqui no capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos lutar contra o pecado. O pecado é que faz com que a gente se afaste de Deus, como falou o profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, versículo 1 e 2, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado afasta o homem de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, quanto mais o homem mergulha no pecado, mais ele se afasta de Deus. E se o homem permanecer no pecado e nunca voltar para Deus, o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o complemento do versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, como diz João no capítulo 10. Deus, ele não quer que nenhum ser humano se perca. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ou melhor, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Tiago está aqui nos advertindo para que nós venhamos lutar contra o pecado. E para que nós possamos lutar contra o pecado, ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 7, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. O primeiro passo tem que ser meu e o seu, para chegarmos a Deus. Quando nós chegamos a Deus, Ele se chega para nós e nos abraça, nos acolhe e nos dá força para resistir o pecado. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 8, ele diz: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não para. Ele sempre está tentando
sempre está lançando seus pratos, armando a armadilha para nos pegar. Por isso que o apóstolo Pedro diz, sede sóbrio e vigiai. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser ter força contra o pecado, se você quiser ter força para vencer as artimanhas de Satanás, o conselho do apóstolo Tiago é, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós iniciamos o ano de 2023 e eu creio que é o ano do avivamento, o ano da aproximação de Deus. Ou seja, se você quiser ser avivado, se aproxime de Deus, chegue-se a Ele e Ele vai chegar até você. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6, diz o profeta lá, diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O Senhor está bem pertinho de nós, mas Ele quer que nós venhamos chamar por Ele. Como estava ali Jesus dormindo na polpa do barco, enquanto os discípulos preocupados ali com as ondas e o vento balançando o barco para lá e para cá, e eles se preocuparam em tirar a água do barco, se preocuparam ali, viu que ia perecer e eles acordaram a Jesus. Louvado seja Deus. Chegou a hora de nós acordarmos o Mestre. Chegou a hora de nós nos despertarmos e chegar até Deus. Chamar Ele para chegar, para vir até nós. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O momento é esse. Não deixe que esse ano passe sem você chegar a Deus. Então, o conselho meu para você neste momento é o mesmo conselho do apóstolo Tiago. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus quer te abençoar. Deus quer te ajudar. Deus quer te avivar. Deus quer te despertar. Louvado seja Deus. Lá em Efésios capítulo de número 5, se não me falha a memória, e o versículo 14, diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para passar para você. Esse ano é um ano de despertamento, um ano do avivamento, que você possa chegar a Deus e Ele se chegará a você. Que Deus abençoe todos vocês. Ora, você que gostou desta palavra, olha, compartilhe. Olha, você que ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, nos ajude, para que nós possamos prosseguir com esse canal, propagando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.